Antes de eu começar esse podcast, eu quero dizer que, cara, o intuito deste podcast não é ofender a fé de ninguém, a religião ou qualquer coisa do tipo. Eu agradeço de verdade por você estar assistindo esse podcast. Eu espero que você não se ofenda. A ideia aqui é aumentar, expandir a sua mente. Essa é a ideia. Eu sei que vai ter um monte de pessoas aqui nos comentários publicando provérbio da Bíblia, falando kkk, mas a maioria delas deve estar desocupada o suficiente para ficar assistindo o meu vídeo, em vez de estar assistindo a missa da igreja ou seja lá o que for. Então eu digo o seguinte, em vez de você assistir o meu vídeo, assista os vídeos do seu pastor. O que você quer num canal que fala sobre demônios? Sobre as pessoas que têm argumentativa contra mim, que realmente é uma argumentativa plausível, educada, eu vou responder nos comentários. Se você tiver uma argumentativa boa. Se você não tiver, eu tô sendo bem sincero. Eu espero que você goste do vídeo, mesmo assim. O tema do vídeo é os demônios, a origem de Deus, algumas culturas do medo que as pessoas colocam e entre outras coisas. Vamos lá. Eu quero falar também, cara, que a Quimbanda, eu tô sendo bem sincero, ela não fala de criação no mundo. Ah, mas a minha Quimbanda fala que Nizambi cria. A sua Quimbanda, da maneira que você vê, fala isso. A minha não. Guarda pra você. Na minha não fala sobre criação no mundo. Eu acho ruim, péssimo e especulação pura falar de criação do mundo. Porque ninguém tava lá pra ver. Essa é a realidade. Tem alguém lá pra ver? Não tinha ninguém. Não tem prova nenhuma de que isso aconteceu. E como eu já disse aqui em vários outros vídeos, eu sou meio cético. Aí tem gente que vai dizer, mas Satelli, você é um religioso. Eu sou um religioso, mas eu gosto de ver as coisas acontecendo. Então eu sou cético. Para as coisas acontecerem, eu tenho que ter uma prova de que aquilo acontece. Para eu saber que a magia tá funcionando, tem que ter uma prova de que aquela magia funciona. Tem que ter feito aquilo 100 vezes e aquilo teve dado resultado a 100 vezes. Enfim, mas vamos lá. Deus, então, manda seu filho pra terra. Tá? Isso no Novo Testamento. Que seria Jesus. Cara, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Deus manda seu filho pra terra. E esse filho é sacrificado. No caso, ele é crucificado, né? E é uma espécie de sacrifício pra livrar os pecados do povo. Tá. A primeira pergunta é, presta atenção. A pergunta é pra que ele faz isso? Deus poderia ter perdoado todas as pessoas e não matado seu filho? Poderia, né? Então por que diabos ele não fez isso? Era só perdoar as pessoas que ele não mataria seu filho. Esse é o problema. As pessoas não pensam. Outra coisa. Você acredita que Deus vê o passado, presente e futuro? Deus vê o passado, presente e futuro? Se Deus vê o passado, presente e futuro e Deus já sabe o que vai acontecer, ele é um ser que é atemporal. Ele não está em nenhuma linha de tempo. Significa que para Deus não existe passado, presente ou futuro. Para ele é tudo uma coisa só. Então o futuro para Deus já está acontecendo agora. A primeira pergunta é: como pode existir o livre-arbítrio se Deus já sabe tudo o que vai acontecer? Ele é onisciente. Se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, então você não tem livre-arbítrio, porque Deus já sabe o que vai acontecer. E se Deus sabe o que vai acontecer, não pode existir livre-arbítrio. A Bíblia diz que Deus é onipotente. Se Deus é onipotente, eu tô sendo bem sincero, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: por que Deus não destruiu Satanás? Aí vai ter pessoas aqui que vão dizer: Deus não quer destruir Satanás. Se Deus não quer destruir Satanás, que é o mal, ele não é o bem. Ele quer que o mal continue existindo, então ele não é totalmente bom. Aí vai ter pessoas que vão falar do livre-arbítrio novamente. Eu repito, se o futuro já consegue ser previsto, não existe livre-arbítrio. Já tá tudo roteirizado. Você que acredita num Deus onisciente, você acredita que não existe um livre-arbítrio. Não tem como você acreditar, é totalmente contrário. Então você acredita que Deus distribuiu roteiros para as pessoas, aonde algumas delas iam ser moradores de rua, outras iam ser ricas. Deus distribuiu esses roteiros. Pensa comigo, você acha que é algo que tem lógica? Não tem lógica. Um Deus onisciente, não existe livre-arbítrio. Se você fala que Deus não é onisciente, você está contrariando a Bíblia. Aí vai ter pessoas aqui nos comentários que vão falar: eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. O que é totalmente contraditório, porque Deus é citado na Bíblia, não é citado em outro. Eu acredito em Deus Supremo, mas não acredito na Bíblia. Então você se baseia no que para elaborar as suas crenças? No que você se baseia? É a primeira pergunta que eu faço. No que você se baseia? Esse é o problema das pessoas. Eu já ouvi pessoas também falarem muitas coisas, e muitas delas não têm pé nem cabeça. Também é falar na Bíblia que Deus é onipresente. Significa que não existe um local que Deus não esteja. Então ele está aqui, ele está aí, ele está ouvindo esse podcast agora, inclusive. Porém, se a gente for parar pra pensar, significa que até mesmo no inferno existe Deus. E se Deus também está no inferno, a situação é complicada. Porque significa que Deus vê várias pessoas lá sofrendo e mesmo assim não toma uma atitude. E eu sei que você vai falar que é o livre-arbítrio dessas pessoas, mas novamente repetindo, ele é onisciente. Ele já sabe e já sabia tudo que vai acontecer. Significa que ele sabe o conteúdo das suas orações 10, 20 mil anos antes de você nascer. Porém, já está tudo predefinido. Para que ele saiba todo o futuro, já tem que estar predefinido.
Significa que no momento, presta bem atenção, no momento, 10 mil anos antes de você nascer, ele já sabia a tua oração. No momento que você ora, ele não vai conseguir intervir. E eu vou dar aqui 10 razões de por que Deus não intervém nesse universo, nessa realidade. Primeira coisa, Deus é atemporal. Como um ser atemporal que não está dentro do limite do tempo, ele não pode viver dentro justamente de um sistema que tem um tempo. Logo, o nosso universo está sujeito ao tempo. Como um ser que não tem o limite do tempo vai conseguir conviver dentro de um sistema que tem um tempo? Não tem como. Segundo, se ele já sabe o futuro e já sabe o que vai acontecer, ele não pode intervir, porque se ele intervir, teria que haver uma condição temporal. Pensa comigo. Tem que haver eu vou intervir na vida dessa pessoa. Só que para ter esse pensamento, tem que existir o tempo, porque você tem, até mesmo na hora de criar o mundo, ele tem que ter tido a vontade, o pensamento de, sabe, eu acho que eu vou criar alguma coisa. A mesma coisa intervir na vida de uma pessoa. Sabe, eu acho que eu vou intervir na vida do fulaninho. Só que Deus não está sujeito ao tempo. Significa que ele não pode ter pensamentos diferentes. Deus não pode ter pensamentos diferentes, porque para ter pensamentos diferentes, ele deveria estar sujeito ao tempo. Não tem como ter pensamentos diferentes se não estiver sujeito ao tempo. Deus, na hora que foi criar o universo, ele teria que usar matéria de algum local, perfeito? Se só existia no início Deus e o nada, da onde ele tirou essa matéria para criar o universo? Ele tirou matéria, obviamente, dele. Então significa que o universo é Deus, que ambos têm a mesma energia. E pior ainda, o universo e Deus e tudo que está nele, que foi criado com a energia de Deus, diretamente ou indiretamente, é Deus de alguma forma. Significa que na lógica de um Deus criador, eu e você somos Deus. E pior, Deus criou Satanás. Da onde veio a energia para criar Satanás? É matéria, obviamente, de Deus. Então, Deus e Satanás, obviamente, têm a mesma energia, de acordo com o mito bíblico. E pior ainda, se Deus sabia tudo o que ia acontecer com Satanás, no momento que ele criou Satanás, ele já deveria saber antes mesmo. E a pergunta é como que ele teve o primeiro impulso para criar Satanás, se ele não tem pensamentos diferentes, novamente. E no momento que ele criou Satanás, ele já deveria ter visto tudo o que ia acontecer. E mesmo assim, ele criou Satanás. Ou seja, Deus é cúmplice de Satanás, na lógica cristã. Quem é responsável por todo o mal do mundo? É o demônio? É o diabo? Mas a pergunta é, Deus é todo-poderoso? Sim ou não? Se ele é todo-poderoso, ele pode extinguir o mal do mundo? Pode. Pode ou não pode? Se ele não pode, Satanás é mais poderoso que ele. Se ele pode e não faz, é porque ele não é totalmente bom. Outras coisas que a gente pode falar também, as pessoas adoram falar muitas coisas de Deus. Uma das frases mais comuns é, Deus tem um plano para você. Só que ele sendo onisciente, tudo já aconteceu. O que Deus já sabe tudo que vai acontecer e tudo já tem que estar pré-estabelecido para ele saber. Agora, como ele pode ter um plano para mim se, eu tô sendo sincero, eu não tenho escolha quanto ao meu futuro? E pior, a pergunta também é, como você pode acreditar num Deus que precise que você ore para que ele cure você? Então você tem que orar para que Deus te cure, sendo que ele é o responsável pela criação deste universo e desta realidade. Então você precisa orar para que Deus te cure, porque pela ordem natural das coisas você não vai ser curado. Então tem pessoas que olham na minha cara e falam que Deus curou elas. Desculpa, se Deus realmente curou você, o seu Deus é um sádico, porque ele só estava esperando a sua oração para te curar. Se ele é todo bondoso, por que ele não curou todas as pessoas, até mesmo as que não fizeram oração a ele? Por que ele não curou essas pessoas? Ele só cura as que chamam. Você acha isso uma coisa de uma pessoa boa? Se você tivesse o poder de extinguir as doenças do mundo, você extinguiria? Agora, detalhe, você só extingue das pessoas que te chamam. E detalhe, nem todas são extinguidas, porque tem pessoas, eu tô sendo bem sincero, eu tenho uma bisavó que ela morreu, ela era evangélica, bisavó por parte de pai, e ela morreu clamando por Deus e é isso aí, morreu. Essa é a realidade. Se Deus existisse, ele curaria todas as pessoas nos quais clamam por ele. E a pergunta é também, se Deus existisse e ele fosse todo bom, como todo mundo fala, não existiria doenças. Antes de eu terminar esse podcast, terminar de falar tudo isso, eu quero dizer uma coisa. Antes de vier pessoas aqui nos comentários dizer, então como é que você consegue ver o futuro? O futuro não é totalmente pré-estabelecido, como as pessoas falam, ele não está totalmente pré-estabelecido. Ou seja, se ele não está totalmente pré-estabelecido, tem coisas que tem que acontecer. E que detalhe, dependendo das suas escolhas, podem esticar ou diminuir como um elástico. Então eles vão aumentando e diminuindo. Agora, a mesma coisa que a pessoa pode dizer daquele lance da oração. Eu tenho que rezar pra Deus pra ele me curar e você tem que fazer uma magia pra o seu Deus te curar. Sim, mas o meu Deus não criou essa realidade. Essa é a diferença
diferença. Os espíritos da Quimbanda, eles são anticósmicos. Eles não estão na lei de Deus, entendeu? Eles são espíritos marginais. Conseguiu entender? Então, sim, eu peço a interferência dos meus espíritos nesta realidade, porque eu tenho noção clara de que esta realidade em si, eu não posso ficar adendo à ordem natural das coisas. E entendam que é bem diferente falar com uma pessoa que acredita que o Deus dela criou o mundo e criou todas as coisas, e falar com uma outra pessoa que pratica magia e não fala o mesmo. As mesmas coisas não estão aplicáveis. Eu acredito, eu tô sendo bem sincero, eu acredito que os demônios, eles têm uma força intangível, com certeza. Eles têm uma força muito, muito grande. Muito grande. Tanto que perto deles a gente é formiga, tá? A gente é umas formigas, cara. A gente talvez seja bactérias, tá? Para os demônios, somos bactérias, formigas. Não somos nada. A lógica das pessoas falarem aí que os demônios querem nossa alma, cara, vocês são formiga perto dos demônios. Ele não quer a alma de vocês. E detalhe, pra que o demônio vai querer tantas almas? O que ele faz com essas almas? Não tem lógica, entende? É uma completa idiotice. A mesma coisa são essas pessoas que ficam olhando. Desculpa, se você consome esse tipo de conteúdo, você tem que arranjar o que fazer. Que é esses conteúdos que ficam falando que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Não, agora o mundo vai acabar. Cara, obviamente isso é um gatilho. Isso é um gatilho de manipulação, tá? Eles te aplicam um medo, uma dose de medo, pra você voltar correndo pra igreja. O mundo vai acabar, então eu vou voltar pra igreja. E aí a igreja consegue fiéis. Não, o mundo vai acabar, eu quero estar do lado de Deus. E detalhe, eles veem que você é burro bastante ou idiota bastante para acreditar nisso e ficam repetindo isso toda hora. Outras coisas que podem também ser ditas é daquele povo que fica consumindo conteúdos no Facebook, TikTok de Coca-Cola é do demônio, veja a mensagem subliminar. Tal coisa é do demônio, veja a mensagem subliminar. Cara, por favor, tudo é do demônio. Se a Coca-Cola é do demônio, a Heineken é do demônio, cara, tudo é do demônio, meu velho. Eu quero estar do lado do demônio. Acabou. É só parar pra pensar. Eu quero estar do lado do demônio. O dono da Coca-Cola, tô sendo bem sincero, ele é bilionário. Uma pessoa bem sucedida. Cara, a Coca-Cola é uma das empresas mais bem sucedidas da história. Se ela é do demônio, tá aí a prova de que o negócio dá bom. Se ela não é, isso é só especulativa. Pra que diabos você tá consumindo esse conteúdo? Não consuma. Eu tô sendo bem sincero. Pra mim, no meu ponto de vista, esse tipo de mensagem subliminar não tem nada a ver, não tem o menor sentido. Tudo isso é só a mente das pessoas procurando um padrão. Você quer ver, então você acha, porque você quer ver. É que nem se você colocar, escrevam na internet, teste de Rorschach. O teste de Rorschach, tá? É um teste da psicanálise, aonde a tua mente olha para um borrão preto e ela tem que associar uma forma. E aí tem gente que vai ver borboleta, vai ver caveira, vai ver pessoas, esqueleto humano, entendeu? E sabe por que essas pessoas veem esses padrões nessas fotos? Porque a própria mente delas quer ver esse padrão. Então quando a pessoa vai lá, só um exemplo, ela vê, por exemplo, uma faca, o que simboliza a faca na mente daquela pessoa? Crime, assassinato, um trauma que eu tive, entende? Se foi um trauma que a pessoa teve, é desse trauma que está sendo falado. Entendeu? A mesma coisa são essas pessoas. A mente delas está identificando um padrão que elas querem identificar. Quando, na verdade, esse padrão nem deve existir. Foi uma coisa aleatória que alguém botou. Eu imagino o designer lá fazendo o logo da Coca-Cola e o cara pegando e dizendo: não, pera aí. Vamos alterar aqui e fazer um bode. Vai ficar muito mais legal. Mas... Não, vai ficar muito mais legal. Faz aí. Não tem lógica, cara. Nunca existiu, entende? Essa conversa, eu tenho certeza. Então entendam, parem de dizer que o demônio é ruim. Tô sendo bem sincero. Parem de dizer que o demônio é ruim. No momento que todas as provas apontam que o seu Deus é ruim. Entendeu? O seu Deus aponta como sendo ruim. E depois você quer apontar que o demônio é ruim. Na opinião de uma pessoa, o inimigo dela sempre vai ser pior. Sempre. No seu ponto de vista, o seu inimigo é o pior. Mas às vezes, o seu inimigo é o certo. Esse é o podcast de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que eu falei, manda aqui nos comentários. E é isso.